O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. E passemos agora para o cheque, no qual repercutiremos os últimos acontecimentos no continente mãe. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Militares do Sudão dão golpe de Estado, prendem premier e gabinete civil. Pois é, né? Infelizmente, voltamos ao Sudão para explicar um pouco mais do que está acontecendo. Lembrando que 2 anos atrás, em 2019, quando nós tivemos a revolução que derruba o ditador Omar al-Bashir, nós fizemos vários programas na qual o Sudão foi o principal tópico. Talvez o principal deles tenha sido o 182. Anos atrás, nós também falamos bastante de Sudão, quando falamos da barragem da Renascença Etíope, devido à questão do regime de águas no Rio Nilo, e como o Sudão e a Etiópia estão em lados opostos dessa disputa, né, porque o Sudão, junto com o Egito, alegam que a barragem etíope vai fazer com que esses países fiquem com menos disponibilidade de água do Nilo, água que eles usam, né, que eles precisam para abastecimento de água potável e também agricultura. Por sua vez, a Etiópia vai dizer que, olha, o Nilo não é monopólio desses dois países. Enfim, então, como a gente costuma fazer, né? Primeiro, vamos lá, os fatos. Tá? Na noite da segunda-feira, dia 25, tropas sudanesas entraram na casa do premier civil Abdallah Hamdok. Ele foi preso, transferido para um local não revelado. A maioria dos integrantes do gabinete de governo e de líderes partidários também foram presos na capital. As emissoras de rádio e televisão foram fechadas e, horas depois disso, o general Abdel Fattah al-Burhan, a gente vai chamar ele de al-Burhan, que é o chefe do Conselho Soberano, que era o órgão, né, instituído para a transição democrática. Tá? Então, o premier Abdallah Hamdok, ele era o chefe de governo que cuidava de questões cotidianas de governo, do gerenciamento do país. O al-Burhan era o líder do Conselho Soberano que preparava eleições, qual seria o formato do Estado sudanês, uma eventual nova Constituição, esses temas mais macro. Tá? O general al-Burhan decretou estado de emergência, a dissolução do governo e do próprio Conselho de Estado. Segundo o comunicado, as Forças Armadas vão completar a transição democrática até as eleições de julho de 2023, dizendo que as ações foram motivadas por uma ameaça real para os sonhos da juventude e para a construção de uma nação cujas características estão começando a emergir, tá? Ou seja, uma declaração extremamente vaga, em bom português. Isso na noite de segunda-feira, tá? A internet foi bloqueada, tá, em todo o Sudão. Aí, progressivamente, a gente começou a ter alguns outros sinais. O primeiro deles foi que as várias organizações da sociedade civil que continuaram mobilizadas, né, depois de 2019, ou seja, faz 2 anos que eles estavam articulando alguns dos maiores protestos da história do Sudão. Então não são grupos que tiveram que ser formados do nada, né? Já voltaram a convocar protestos contra a prisão do Abdallah Hamdok e
a declaração, né, de que os militares centralizados no Al-Burhan vão conduzir essa transição para a democracia. Né? Então, com isso, nós temos protestos, tivemos bloqueio de estradas. Até o momento, temos pelo menos 10 civis mortos, 140 pessoas feridas. Médicos e enfermeiras se recusaram a atender militares e policiais. Nenhum gabinete do governo civil, como o gabinete do ministro de Relações Exteriores ou o gabinete do primeiro-ministro, reconheceu a transferência de poder, dizendo que o que está ocorrendo é sim um golpe de Estado. No dia 26 de outubro, ou seja, né, no dia seguinte ao golpe, a União Africana suspendeu o Sudão, dizendo que é necessário devolver o poder ao Abdallah Hamdok. No mesmo dia, a União Europeia e os Estados Unidos disseram que vão continuar reconhecendo o governo do Abdallah Hamdok e que os seus embaixadores devem ter acesso a ele. O que, então, segundo o Al-Burhan, motiva, né, esse golpe de Estado? Porque ele falou dos sonhos da juventude. Posteriormente, ele disse que o Sudão estaria à beira de uma guerra civil entre os vários grupos políticos, e a gente falou disso em programas passados, né? Que o Sudão passou por protestos devido à alta de preço de alimentos, a questão da pandemia. A gente já falou que o Sudão é um dos países que menos vacinou no mundo, tá? Então, assim, o Sudão estava numa situação tranquila? Não, não estava. Mas a argumentação dos militares é que estaria na beira de uma guerra civil entre os diferentes grupos políticos. Né, esses diferentes grupos ligados aos vários partidos que formam, né, o governo provisório e disputarão as eleições de 2023 caso sejam realizadas. Então, essa foi a argumentação do Al-Burhan. Só que tem um outro detalhe, que aí é muito curioso, né, a gente fala disso, porque infelizmente não é um fenômeno inédito, que é, quando eu falo que o Al-Burhan, né, é um general, ele não virou general em 2019. Ele era o chefe do Estado-Maior do Exército quando o Omar Bashir foi deposto. Tá? Ele já tinha uma carreira militar e ele era uma figura relativamente próxima ao Omar Bashir. Então, ele foi, inclusive, um dos comandantes, né, que reprimiu protestos no início da Revolução Sudanesa contra o Omar Bashir, tá? Que deixaram dezenas de mortos. Dezenas, tá? Mais de uma centena, talvez até. Né? Então, assim, ele não é um cara novo. Nós tivemos também as várias denúncias de outros crimes cometidos pelas forças, né, de repressão sudanesas, seja sob o comando dele ainda durante a ditadura ou logo depois, né, na formalização, no processo de estabilização do novo governo. A gente está falando ali desse interregnum, né? O massacre de Khartoum, por exemplo, é em junho de 2019. O Omar Bashir, ele é deposto em abril, mas ainda existia conflitos entre, né, manifestantes, entre vários grupos, e ele era o comandante do exército, ele era o chefe do Estado-Maior do Exército durante o massacre de Khartoum. Tá? Então, é importante citar isso porque ele não é um cara que surgiu do nada, ele não é um cara que surgiu ontem. Então... Até porque, né, geralmente democracias frágeis, né, incipientes, enfim,
os principais quadros políticos vêm das Forças Armadas, né? Exatamente. Por uma imposição, justamente. Exatamente, Matias. E aí você leu a minha mente, que era o que eu ia comentar, que é o Sudão, ao mesmo tempo que não é um país novo, né? A gente está falando de um dos berços civilizatórios, né? Mas a República do Sudão, ela se torna independente em 1956, né? Ali no contexto depois da Revolução Egípcia. E o processo de formação do Estado sudanês vai ter uma similaridade muito grande com o processo de formação do Estado contemporâneo egípcio, pós-Nasser, que é algo que a gente já comentou aqui, que você lembrou muito bem, que é em que os militares, e que é um processo que tem paralelo com a formação dos Estados Nacionais da América Latina. E a gente tem vários ouvintes, inclusive, que são militares e que já comentaram sobre esses temas anteriormente e tal, sobre esse processo, inclusive, histórico da identidade do Exército Brasileiro, aquela coisa do Exército de Caxias, que o Caxias foi o pacificador, o unificador da pátria, né? Que é o seguinte... e daí você tem a República da Espada e depois o próprio Marechal Hermes depois se elege, enfim... A política salvacionista, né? Que exatamente, que é essa ideia de que, olha, o Estado, ele veio antes da consolidação nacional. Então, o aparato de Estado tem que cuidar para que a nação não se dissolva e cuidar para que seja criada uma identidade, uma estrutura nacional. Então, o aparato de Estado vem antes da nação. E qual é o aparato de Estado por excelência? As Forças Armadas. Então, no caso egípcio, qual vai ser o pensamento? Né? Olha, as Forças Armadas egípcias são as defensoras, as guardiãs, né, de uma república egípcia secular e desenvolvimentista. E vocês podem ouvir lá no podcast Repertório, podcast de entrevistas do Xadrez Herbal, um ex-militar egípcio falando um pouco sobre isso. Né? A conversa que a gente teve com o ex-brigadeiro e hoje padre, né, aqui em São Paulo, um egípcio cristão, Ibrahim Soliman, que é, olha, a gente tem que impedir os grupos islamistas como a Irmandade Muçulmana de tomar o poder, a gente tem que impedir o retorno da monarquia, o retorno dessa elite corrupta, vista dessa maneira, e que propicia o desenvolvimento nacional, do pensamento desenvolvimentista. O Sudão vai sofrer uma influência parecida. O próprio Omar Bashir, vamos lembrar, ele era um militar de origem e que ele dá um golpe na década de 1980 e progressivamente vai se aproximando dos movimentos islamistas. Mas originalmente ele era um militar, né, que dá um golpe, que tira o governo democrático, eleito democraticamente, sob a justificativa de impedir uma guerra civil. De impedir que o Estado sudanês se fragmentasse. Ele não consegue, inclusive nós temos a independência do Sudão do Sul durante a sua ditadura. Né? Então é um pensamento ainda presente nessas elites militares desses países pós-coloniais, estados que nasceram relativamente há pouco tempo. Então, o general Al-Burhan, eu não conheço tanto assim do pensamento dele, da biografia dele, li muito pouco, só na preparação aqui para o programa de hoje, mas certamente ele é um cara que tem uma mentalidade dessas, e que é apoiado principalmente por quem? Pelo Al-Sisi, o ditador militar do Egito. Inclusive a primeira viagem dele foi ao Egito. Egito e Sudão têm uma aliança militar histórica também, desde quando eram protetorados britânicos. Então, essa ideia de que, olha, tem vários grupos políticos divergindo. Uma pessoa com outra mentalidade vai olhar e falar, não, isso é normal da democracia, ainda mais uma democracia que está se estabelecendo, vai ter um debate político acalorado. Para ele, é um risco ao Estado sudanês. A prioridade dele é a proteção do Estado sudanês. Não é a proteção da política ou da Constituição, ou de uma nação sudanesa que ele mesmo disse ainda está se constituindo. A prioridade é o Estado sudanês. Então,
para impedir esses conflitos, para impedir essa dissolução, precisa ter o homem forte, né? É a mesma racionalidade, é o mesmo pensamento que sustenta o Al-Sisi, que sustentava o Gaddafi, que sustentava o Saddam Hussein, o Assad na Síria e por aí vai. Aí alguém pode dizer, pô, mas Felipe, o fato de que depois esses ditadores não tenham se conseguido estabelecer repúblicas democráticas ali na região não mostra que esse pensamento está correto? Mais ou menos. Porque vamos lembrar, a gente não pode usar a Líbia de hoje como parâmetro, porque o que teve não foi uma sucessão do Gaddafi. O que teve foi uma intervenção externa. Mesma coisa falando de Saddam Hussein, mesma coisa falando do Assad. Então não tem um processo nativo, um processo local de formação de estruturas políticas, de formação de uma nacionalidade, de uma identidade nacional. É um processo que está completamente interligado com interferências externas. Então é impossível fazer esse tipo de suposição, esse tipo de afirmação. O que dá para afirmar o que existe, que é o Al-Burhan, sob essa mentalidade de que os militares são os guardiões do Estado, e para então você impedir, né, os protestos, as manifestações, ou divergências políticas, ou atividade de milícias políticas, inclusive algumas das milícias sudanesas são aliadas do exército sudanês, para manter essa estrutura, para salvar, entre aspas, essa estrutura, usando, né, você fez a referência ao Hermes da Fonseca, que tinha justamente a política do salvacionismo, né, salvar o Brasil das elites locais, nem que para isso fosse necessário usar as forças armadas internamente, coisa que o Hermes da Fonseca fez. Você interfere, derruba o governo e pronto, e coloca o exército no poder e acabou. Né? Que é mais ou menos o que aconteceu no Egito, com o Mohamed Morsi. Ó, esse cara aí, essa tal de democracia, ele tá pondo a Irmandade Muçulmana no poder, ele vai nomear juízes da Irmandade Muçulmana. Tem que derrubar esse cara, tem que voltar o exército no poder e voltaram com o Al-Sisi, no caso. Né? Só substituiu o Mubarak pelo Al-Sisi. Então, é um pensamento muito comum nesse processo de formação desses estados recentes, desses estados novos. Novamente, o Sudão se tornou independente em 56. Você ainda não teve gerações de sudaneses que nasceram, cresceram e morreram naturalmente em um Sudão independente. Tá? Pensando aqui em nós dois, nossos avós são mais velhos que o estado do Sudão. Tá? Então, não é um processo que vai acontecer da noite para o dia e que vai ter avanços e reveses. Nesse caso, é um revés. Né? Se a ideia é avançar rumo a uma sociedade mais plural e representativa nas suas instituições políticas, você ter uma ditadura militar, né, ligada a um ex-general da ditadura anterior é um revés. E outra coisa que é interessante de colocar, isso, sinceramente, eu não vi muitas análises nesse sentido, é o seguinte: a gente já falou aqui que o Sudão se comprometeu a entregar o Omar al-Bashir para o Tribunal Penal Internacional, onde ele é buscado por crimes contra a humanidade e crimes de guerra, tanto no Sudão do Sul quanto na repressão interna. O cara que era comandante do Estado-Maior do Exército durante a ditadura dele também poderia ser acusado dos mesmos crimes, também poderia ser responsabilizado. Então, o quanto desse golpe não pode ter dessa alta casta militar sudanesa querendo simplesmente proteger o próprio umbigo, querendo simplesmente evitar que eles vão parar no banco dos réus. Também tem isso. Porque, assim, a gente falou do aspecto ideológico da formação do Sudão, que é muito importante ter noção. Mas vamos colocar o interesse mais concreto, o interesse mais imediato, quase instintivo do ser humano, que é se proteger. E, nesse caso, se proteger de eventuais acusações contra ele. Então, para evitar que o governo entregue o militar para o julgamento, eu vou derrubar o governo primeiro. Para mim, não é nem um pouco implausível isso também. Que no fundo tem essa coisa de que, olha, putz, vou entregar o Omar al-Bashir e aí ele pode me responsabilizar, aí tem um massacre de Khartoum e tal, então, pô, eu vou evitar isso daqui, vou garantir aqui o nosso, né? Aí faz uma espécie lá de
de lei da anistia, alguma coisa assim. Então, é importante também colocar isso. O bom, por enquanto, é que, embora a gente esteja vendo um surto de golpes militares, especialmente na África, né? A gente teve o golpe em Mianmar, mas a gente teve golpe no Mali. E principalmente no Sahel, né? No Mali, na Tunísia, agora no Sudão. Guiné, muito bem lembrado. Pelo menos até o momento, a União Africana não está reconhecendo nenhum desses governos, está tentando pressionar contra esses governos. E isso é importante. Importante, primeiro, porque os próprios países africanos, né, se articularem no seu continente, não serem, né, apenas alvos de pressões de ex-potências imperiais, e também porque, historicamente, isso não acontecia. Historicamente, a gente via uma grande pizza, né? Historicamente, a gente via ali uma grande passada de pano. Então, isso, pelo menos, acaba sendo, não vou dizer um alento, né, mas pode ser uma mudança. Então, é isso. A gente tem, nós temos as manifestações populares, a população até agora não aceitou de forma cordata, né, esse golpe militar. Temos as questões históricas, né, da formação do Estado sudanês e da mentalidade da formação desses militares, e temos o interesse pessoal do ditador do momento, que também inclui livrar o próprio pescoço. Tá? Junto com tudo isso, e da suspensão do Sudão, que a gente já mencionou, o governo dos Estados Unidos, o próprio Joe Biden criticou, né, o golpe militar, e o governo dos Estados Unidos como um todo congelou os 700 milhões de dólares que haviam sido colocados à disposição do governo sudanês depois da Revolução e depois daquele episódio, vamos lembrar, no governo Trump, quando o Mike Pompeo se encontrou com as novas lideranças sudanesas, incluindo o próprio general Al-Burhan, e falou, olha, se o Sudão pagar a indenização pelos ataques terroristas realizados pela Al-Qaeda quando ela estava no Sudão, a gente vai liberar 700 milhões de dólares em apoio econômico para a transição. O Sudão reconheceu os atentados, aceitou a indenização, como parte daquele processo, inclusive, estava envolvida a normalização de relações com Israel, que ainda não foi concretizada, mas esse financiamento de 700 milhões de dólares. E os Estados Unidos congelou, falou, voltar atrás, então não vai rolar a grana por enquanto. Tá? Então, também tem essa. Mais sobre o Sudão, meu caro Matias? Não, sigamos. Ainda ali, né, na África Oriental, vamos para a Etiópia, onde um ataque aéreo no Tigray deixou 10 mortos, incluindo crianças. Pois é, a gente vai dar um literal giro, né, pelo continente africano e, como o Matias antecipou, a Força Aérea do governo etíope, né, da Federação Etíope, realizou mais ataques aéreos contra a região Tigray, dominada pelas forças rebeldes, e levou à morte de pelo menos 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 3 eram crianças. Né? A gente falou um tempo atrás de um ataque a um mercado na Etiópia. E na vizinha Somália, nós tivemos uma batalha que deixou pelo menos 120 pessoas mortas entre o Exército Federal Somali e a milícia sufista Alu Sunna Wajama, que era uma aliada do governo somali contra o Al-Shabaab. Essa aliança ruiu, né? Lembrando, que você falou aí, Felipe, de sufismo, né? O sufismo é uma vertente, é uma escola, melhor dizendo, dentro do Islã, né? Que pode se relacionar tanto aos sunitas quanto aos xiitas. Porém, nos últimos anos, melhor dizendo, nas últimas décadas, tá? O sunismo mais radical, o salafismo e o wahhabismo, eles criticam os sufismos, tá? Mas são escolas de pensamento dentro do Islã, basicamente isso, tá? E hoje
né, o sufismo, até por conta dessa reação de movimentos mais radicais sunitas, os sufismos ele acaba sendo mais ligados aos xiitas, tá? Embora isso não seja uma ligação exata, tá? Os sufismos têm ligação tanto com sunitas quanto com xiitas, tá? E isso foi uma explicação bem breve, meio porca até, mas só para localizar o nosso ouvinte. Enfim, essa milícia sufista, que era aliada do governo somali, romperam essa aliança, tivemos um confronto que deixou pelo menos 120 combatentes mortos, tá? Dos dois lados, incluindo ataques aéreos feitos por helicópteros do exército somali, que deixaram algumas dezenas de mortos. Da Somália, meu caro Matias, a gente continua ao sul, na costa oriental africana. Vamos para o Quênia, com duas notícias ligadas, né? E duas notícias, infelizmente, criminais. Uma delas é que a corredora queniana Agnes Tirop, ela foi assassinada, tá? Muito provavelmente pelo seu ex-marido, o Ibrahim Rotish, que foi preso, tá? Ela foi morta a facadas no último dia 13 de outubro. Então, primeiro, peço desculpas, né, por a gente não ter comentado essa notícia na época. E agora, no dia 23 de outubro, no último sábado, nós tivemos o funeral dela, que reuniu mais de 1.000 pessoas. Ela recebeu diversas honrarias, né, diversas homenagens, tanto de outros atletas quenianos, quanto do governo queniano e do Comitê Olímpico queniano. Tá? Ela foi 2 vezes medalhista de bronze em campeonatos mundiais e ela detentora do recorde de 10.000 metros para mulheres. Lembrando que as provas de fundo são a principal modalidade do Quênia, né? Isso. E ela é detentora do recorde mundial, tá? Só para completar, não é o recorde olímpico, é o recorde mundial de 10.000 metros para mulheres. Então tivemos o seu funeral com diversas homenagens, comoveu bastante a sociedade queniana e, junto com isso, o governo britânico, via o seu ministro da Defesa, o Ben Wallace, oficializou a investigação de soldados britânicos pelo assassinato de uma mulher queniana chamada Agnes Vangiru, que tinha 21 anos de idade. Ela foi morta em 2012 por soldados britânicos e o Ministério da Defesa disse que o relatório, que foi publicado em 2019, contém indícios de um acobertamento pelas autoridades. Lembrando que o Quênia ainda faz parte da Commonwealth. Isso, e foi parte do Império Britânico e foi uma das poucas ex-colônias britânicas na África cuja independência foi marcada por uma revolta local. Os Mau-Maus. Isso. Então, também tem essa. E aí, o governo britânico lançou essa investigação. Ela foi morta no Quênia por soldados britânicos que estavam baseados no Quênia, mas estavam de folga, tá? Então, como eu disse, segundo o Ministério da Defesa, em 2019, o relatório publicado em 2019 seria insuficiente e contém indícios de acobertamento. Aí do Quênia, a gente cruza o continente africano, vamos para a República Democrática do Congo, na outra costa, na costa atlântica agora, onde o grupo, a filiação local do Daesh, reivindicou a autoria de um ataque à bomba na vila de Kalembo, que deixou pelo menos 16 pessoas mortas. Tá? Inicialmente, o ataque havia sido suspeita das Forças Democráticas Aliadas, né, aquele grupo ugandense, porém, o Daesh reivindicou o ataque para si.
tá? É bem na região ali da fronteira entre Congo e Uganda, uma região bastante instável que a gente comenta bastante nos últimos anos. De lá, nós vamos para a Nigéria, não especificamente para a Nigéria, meu caro Matias, mas pelo seguinte: no programa passado, nós falamos, né, do acordo da OCDE para taxar as grandes empresas digitais, né, aquele imposto global. E eu comentei que a Nigéria foi a maior economia, né, do mundo que não faz parte do acordo, que não assinou esse acordo, e eu especulei que poderia até ter alguma ligação com o fato de que, recentemente, a Nigéria desativou o Twitter, enfim, suprimiu as redes sociais por conta dos protestos contra o governo. E isso faz um ano, exatamente. Foi em outubro de 2020. E aí, a nossa ouvinte, Karin Adams, ela marcou a gente numa leitura muito interessante que esse acordo da OCDE de taxar os países ricos, de taxar as empresas digitais, provavelmente vai beneficiar apenas os países mais ricos, que é onde essas grandes empresas têm as suas principais sedes e suas principais operações. E que isso talvez, né, faça parte da negativa nigeriana de endossar o acordo. Lembrando que a Nigéria, né, imaginemos que todas as redes sociais estejam funcionando na Nigéria, né? A Nigéria é um dos 10 países mais populosos do mundo. E a Nigéria é um dos maiores mercados mundiais de celulares. A gente mencionou um tempo atrás, não lembro exatamente quando, em que contexto, né, mas que a Nigéria estava começando a sofrer ali com a questão do papel moeda, porque estavam usando muitos celulares chineses para fazer pagamentos digitais, né? E a gente até brincou com a questão do golpe do príncipe nigeriano e tal. Eu não lembro exatamente qual circunstância a gente falou isso, mas o fato é, a Nigéria, ela é uma das maiores bases, né, de consumidores, de usuários de redes sociais. O Facebook, inclusive, anunciou que abriria um escritório em Lagos, na Nigéria, tá? Tamanho a importância desse mercado para eles. Então, a nossa ouvinte marcou a gente mostrando que talvez isso faça parte da explicação nigeriana de que, olha, o nosso cidadão vai usar a plataforma, vai gerar dinheiro para a plataforma, mas o imposto vai ser pago lá nos Estados Unidos, o imposto vai ser pago lá no Reino Unido, ou então vai ser pago, sei lá, em algum paraíso fiscal, como o Dakota do Sul dentro dos Estados Unidos, ou então um Chipre. Inclusive, a gente mencionou que isso fazia parte das negociações, de como esse dinheiro poderia ser distribuído. Então, fica aqui a citação para quem quiser ler. Depois eu vou pedir até para a Carol, né, colocar o link lá no site Xadrez Herbal, lembrando para os nossos ouvintes, né, que tudo que a gente sugere aqui, a Carol vai lá e põe no post lá no Xadrez Herbal, faz parte da nossa equipe, né, do Xadrez Herbal. E o texto, a matéria é How Rich Countries Profit from the OECD Tax Deal. Né? OECD, né, é o CDE na sigla em inglês. E noblesse oblige, a Carol de vez em quando coloca coisa que a gente nem espera que ela coloque, porque ela tem o ouvido treinado já, né? Coisa de... ela tem o ouvido treinado e ela é bibliotecária. Bibliotecária, então, assim, justamente. A gente mencionou alguma coisa, tá lá. É o cúmulo da organização. Então, fica a sugestão de leitura. A gente agradece aos nossos ouvintes que sempre mandam sugestões e sempre, né, na imensa maioria das vezes, sempre fazem isso de maneira muito educada, né? Porque assim, você pode fazer a mesma observação falando: ô seus burros, olha o que vocês falaram da Nigéria, era só falar isso aqui, ó. Vocês não falaram isso porque vocês são burros, porque vocês são... sei lá, aí imputa alguma, né? Porque vocês são pagos pela Globo, alguma coisa assim. Ou então você pode mandar e falar: olha, pessoal, sobre a Nigéria que vocês comentaram, essa leitura aqui é interessante e tal, pode ajudar a solucionar. Então a gente tem a felicidade de ter uma comunidade de ouvintes que, além de muito boa, costuma ser sempre bastante educada, e a gente agradece. Da Nigéria, vamos para o Mali, onde a junta militar interina expulsou os representantes da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental,
Tá? Lembrando, a Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental havia suspenso, né, o Mali devido ao golpe, e agora o governo da República do Mali declarou o representante especial como persona non grata. Consequentemente, o senhor Hamidou Boli teve 72 horas, né, para deixar o Mali. Tá? Então, a gente falou de União Africana pressionando, né, os governos que passaram por golpes, agora temos um governo golpista retaliando. E para a gente completar o nosso giro, a gente termina no Egito, né, logo ao norte ali do Sudão, onde o presidente /ditador rei do pedaço, Abdel Fattah al-Sisi, disse que o estado de emergência será suspenso porque não é mais necessário. Né? Lembrando que o Egito está em estado de emergência desde 2017, né? Permitindo a detenção de pessoas sem acusação formal, permitindo a repressão de protestos e todo esse tipo de coisa. Né? Então, dizendo que não é mais necessário, então será suspenso.